Vamos falar de um assunto que com certeza está tirando o sono de muita gente. Será que a inteligência artificial vai mesmo roubar os nossos empregos? Nesta análise, a gente vai direto ao ponto, sem achismo, para entender o que os dados e os especialistas de verdade estão dizendo sobre essa, que é uma das maiores ansiedades do nosso tempo. Essa é a grande pergunta, né? É um receio super real que muita gente compartilha. Com a tecnologia avançando numa velocidade que a gente nunca viu, é mais do que natural se perguntar qual vai ser o nosso lugar nesse cenário todo. E olha, não é um receio pequeno não. Uma pesquisa da Page Interim trouxe um dado que, sinceramente, assusta. 3 em cada 4 profissionais aqui no Brasil acham que podem, sim, perder o emprego para uma IA. É um sentimento que está em todo lugar, em todos os escritórios e indústrias do país. Ok, vamos mergulhar nisso. Esse medo todo não é só uma impressão solta no ar, sabe? É algo tão grande, tão compartilhado, que até instituições gigantescas como o FMI, o Fundo Monetário Internacional, estão parando para estudar o impacto disso tudo. E os números que eles trazem são bem sérios. A estimativa do FMI é que 40% de todos os empregos que a gente conhece hoje estão de alguma forma expostos a essa transformação da IA. 40%. Isso mostra que a preocupação tem fundamento e dá uma ideia da escala da mudança que vem por aí. Mas é aqui que a história começa a ficar bem mais interessante, porque a chave para entender o que está rolando de verdade não é pensar em cargos desaparecendo. A gente precisa olhar para algo bem mais específico. A IA não chega e, apaga uma profissão inteira do mapa. O que ela faz, na verdade, é automatizar tarefas específicas que existem dentro de uma profissão. É uma diferença sutil, mas que muda tudo. Olha só esse exemplo dos radiologistas, é perfeito. Anos atrás, todo mundo dizia que a profissão ia acabar. E o que aconteceu? O contrário. A demanda por eles aumentou. E por quê? Porque a IA virou uma ferramenta incrível para fazer a primeira análise dos exames, aquela parte mais repetitiva. Mas o diagnóstico final, a conversa com o paciente, o pensamento crítico para decidir um tratamento, isso tudo continua sendo uma tarefa profundamente humana. A IA não substituiu o radiologista, ela deu superpoderes para ele. Beleza, então a gente já entendeu que a história não é bem sobre substituição em massa. Mas e na prática? O que os dados da economia real estão mostrando sobre o impacto da IA no mercado de trabalho? Vamos dar uma olhada nos números. E aqui os dados são de cair o queixo. Um relatório da PwC mostra que desde 2022, os setores que mais usam IA tiveram um crescimento de produtividade quase 4 vezes maior que os setores que não usam. 4 vezes. Ou seja, em vez de crise, o que a gente está vendo é um salto gigantesco de eficiência. E mais produtividade está vindo junto com salários melhores. É isso mesmo. Nesses mesmos setores que estão bombando com IA, os salários estão crescendo 2 vezes mais rápido. Isso vai totalmente contra aquela ideia de que a automação só serve para jogar os salários lá para baixo. E para quem decide aprender a usar essas novas ferramentas? Bom, os profissionais que têm habilidades com IA estão ganhando, em média, 56% a mais que os colegas na mesma profissão. 56%! É um prêmio enorme por estar na frente. E tudo isso leva a gente para o ponto central dessa análise toda. O debate não deveria ser humanos contra máquinas. A competição de verdade, a que realmente importa, está acontecendo em outro campo de batalha. O verdadeiro risco não é ser trocado por um robô. O risco de verdade é ser deixado para trás por outra pessoa, outro profissional, que aprendeu a usar essa tecnologia para trabalhar melhor, mais rápido e com mais criatividade. E existe até um nome para essa habilidade essencial: literacia generativa. É basicamente a capacidade de entender e integrar a IA no dia a dia do trabalho para gerar mais valor. É o novo saber ler e escrever do mercado profissional. Então, a pergunta de $1 milhão é: como se preparar? O que faz um profissional não só sobreviver, mas de fato prosperar nessa nova realidade? Vamos ver o que é preciso para construir esse futuro. Primeiro, uma mente inovadora, ser uma pessoa curiosa que nunca para de aprender. Segundo, o letramento tecnológico, que a gente acabou de falar. Terceiro, a inteligência emocional, saber lidar com gente, ter empatia. E quarto, que é fundamental, cuidar da saúde mental para aguentar a pressão e a velocidade de tanta mudança. E no fim das contas, a conclusão é poderosa. A tecnologia vai cada vez mais cuidar das tarefas repetitivas, liberando a gente para focar naquilo que nos faz únicos: a empatia, a criatividade, a capacidade de sonhar, de ter um propósito. O grande diferencial vai ser cada vez mais a nossa humanidade.